Paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui para iniciarmos essa apresentação sobre o nosso novo curso, né? Sobre o sermão bíblico. E eu queria, já mais sem delongas, agradecer a você que nos deu essa oportunidade de, mais uma vez, poder oferecer a você algo que, com certeza, vai abençoar a sua vida e eu tenho certeza que mudará a forma como você tem pregado. Então, sem mais delongas, não é? Acredito que eu não preciso mais me apresentar, mas para aqueles que estão me vendo pela primeira vez, me chamo Jonathan Zeder e somos professor de teologia há mais de 8 anos. O desejo é que cada vez mais a gente possa chegar longe, né, com o conhecimento, levar a palavra de Deus para mais pessoas, tá bom? Muito bem. Sobre o curso, o nosso curso, ou a pretensão do nosso curso, é falar sobre o sermão bíblico, uma introdução à homilética. Lembrando que o que eu penso em oferecer nesse curso é uma introdução, não seria um curso de homilética, já que para isso você precisaria fazer em uma instituição, não é uma instituição que compreende toda uma carga horária, mas aqui seria uma introdução para aqueles que, por falta de tempo ou por outras condições, não podem cursar ainda um curso teológico, tá certo? Muito bem. Deixa eu te apresentar os temas que nós vamos trabalhar. Aqui é a grade, que já está pronta, serão 6 aulas, desde a essência de um sermão e o que eu preciso para construí-lo até conhecimento e como desenvolver um sermão expositivo, tá? Como a gente vai trabalhar já já um por um, sobre o que nós vamos ver, eu não vou ler todos os tópicos, mas se você quiser, você pode dar um print e aí você vai perceber bem que nós vamos trabalhar durante os próximos 1 mês e meio, ok? Vamos lá. A primeira aula vai ser sobre a essência de um sermão e o que eu preciso para construí-lo. Aqui eu vou definir o que é um sermão, vamos mostrar as características de um bom sermão, vamos falar sobre as contribuições da homilética para a preparação do sermão e, por fim, das ferramentas para a produção de um bom sermão. Todo teólogo sabe que é necessário ter ferramentas para a produção de um sermão. Então, nessa primeira aula, nós vamos falar sobre o sermão, as características que um bom sermão tem, o que a homilética tem para oferecer para quem está construindo o sermão e, por fim, as ferramentas, não é, que a gente precisa ter para produzir um bom sermão. Na nossa segunda aula, nós vamos falar sobre o passo a passo para a construção de um sermão. E aí nós vamos ver de forma bem harmônica o que é o sermão, tá? As divisões dentro de um sermão, introdução, tema, o texto que vai ser falado, não é? O desenvolvimento do sermão, que é o corpo do sermão, a conclusão, se eu posso ou não usar ilustrações, tudo falarei nessa aula. E tem a classificação do sermão, né? Se ele é temático, expositivo, biográfico, nós vamos apontar quase todos aqui para que você possa conhecer. Então, a segunda aula será o passo a passo para a construção de um sermão. Na terceira aula, nós vamos falar sobre a importância do conhecimento bíblico para poder construir um sermão, porque não basta apenas pregar, né? A pregação tem que ser bíblica. Então, aqui a gente vai falar o que é realmente uma pregação bíblica, o que eu preciso saber antes de pregar. E aí nós vamos falar sobre Jesus, o exemplo de pregador bíblico, e pregando Cristo em toda a Escritura. Então, essa aula é uma aula bem bíblica para levar todos nós à reflexão do que a gente precisa para trazer uma boa mensagem bíblica e cristocêntrica. Depois, na nossa aula de número 4, nós começamos a trabalhar os tipos de sermões. Não vai ser possível trabalhar todos, então nós vamos trabalhar os 3 principais. O primeiro deles será o sermão temático, que é o que mais se ouve nas igrejas, não é? É o sermão que tem um tema e o pregador fica à vontade para falar posteriormente sobre o assunto. E aí nós vamos falar o que define esse sermão como temático. Depois nós vamos falar sobre construindo um sermão temático, e a gente vai fazer ponto a ponto aqui. A problemática da unidade de pensamento, né, é um dos problemas com o sermão temático, e princípios básicos de preparação de esboços temáticos. Essa será a nossa aula de número 4. Na aula 5, nós vamos trabalhar a mesma proposta, mas num sermão textual. Esse é um pouco menos usado, mas é um sermão bem interessante. A gente vai definir o que é um sermão textual, vamos apontar alguns problemas que existem
esse tipo de sermão, como construir um sermão textual e os princípios para a preparação de esboços textuais. E, por fim, o meu sermão favorito, que é a exposição do texto, né? É chamado de sermão expositivo. Nele, nós vamos, a princípio, definir o que é o sermão, depois explicar qual a diferença do sermão textual para o expositivo, dar exemplos de sermão expositivo e princípios básicos de preparação de um esboço de um sermão expositivo. Então, observe que as 6 aulas, elas transcorrem 3 aulas de aplicação e 3 aulas práticas sobre o que a gente está estudando. Muito bem. Como serão nossas aulas? Nossas aulas serão todas as quartas-feiras. Nós teremos 1 hora de aula, 21h30 às 22h30. Serão 50 minutos de aula semanais, podendo ultrapassar, dependendo da temática, esses 50 minutos, né? Geralmente eu uso os últimos 10 minutos para a gente responder algumas questões. Como já falei, serão 6 encontros. E após isso, nós teremos uma avaliação com 10 questões abertas para que vocês respondam. Sobre investimento, não vai haver mensalidades, apenas o pagamento de uma matrícula. E o valor da matrícula, você vai falar conosco quando terminar de assistir o vídeo. Vou deixar o link aqui embaixo. Aí você clica e você vai ficar sabendo, a nossa equipe vai informar para você como você pode fazer essa inscrição. Lembrando, não existe mensalidade, tá bom? É uma facilidade que nós temos para abençoar você. Em todas as aulas, assim que a aula terminar, nós vamos disponibilizar o slide ministrado. Então, terminei a aula, o slide será ministrado. E no final do módulo, quando todos tiverem concluído a disciplina e fizerem a avaliação, aqueles que tirarem nota acima de 7, 7 para cima, receberão também um certificado de participação, tá bom? Mostrando que você estudou conosco a introdução à homilética. E aí vem a minha pergunta, né? A mesma pergunta que eu fiz para o curso de hermenêutica. Você aceita o desafio? Se sim, aguardo você nos próximos dias, quando nós estaremos estudando sobre o sermão bíblico, tá bom? Queria muito contar com a sua presença, se possível, a sua divulgação, que será de bênção para todos nós. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.